Olá, alunos, olá, alunas, tudo bem? Professor Yelton, professor de História, e nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula, falar um pouco sobre os trabalhadores na sociedade industrial. Tá ok, galera? Lembre, lá na nossa última aula nós começamos a falar sobre o processo de mudança, né, na forma de trabalho, o processo de maquinização, a substituição da manufatura pela maquinofatura, certo? E a partir de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, que é o tema referente aos trabalhadores na sociedade industrial. Tá bom, galerinha? Então aqui eu trago uma charge para vocês, né, uma charge de 96, que diz o seguinte: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Né? Aqui é uma charge desses dois personagens, que é o Frank e o Ernest, né? Que é uma charge que faz uma crítica à divisão, à divisão do trabalho, na verdade, dessa sociedade industrial. Né? Por que essa crítica? Porque geralmente nós vamos perceber que vai haver uma forte divisão na forma de exercer a função dentro da sociedade industrial. Nós vemos aqui, né? Enquanto um está colocando o parafuso, o outro está colocando uma broca, né? Uma broca no parafuso colocado pelo sujeito anterior. E assim, os sujeitos que trabalhavam nas indústrias exerciam apenas uma atividade, então eles não sabiam como a totalidade, de fato, ela era é, realizada, né? Diferente da sociedade, do trabalho do artesão. Como era que funcionavam com os artesãos? Eles, do início ao fim, desde a coleta até o produto final, eles sabiam como funcionava aquela produção. Tá ok, galerinha? Nós já falamos sobre isso anteriormente. Então eu trago aqui para vocês algumas características do trabalho do sistema fabril, né? Como era que funcionava esse trabalho dentro dessa sociedade industrial, dentro desse sistema de fábrica lá nesse período que nós estamos estudando agora, tá ok? Então eu trago aqui para vocês que nesse momento vai ocorrer uma concentração dos operários em um único espaço, né? Essa concentração ela vai ser muito importante pelo fato de haver um controle maior por parte do patrão. Né? A divisão das tarefas, como eu falei para vocês agora há pouco, cada sujeito vai exercer uma tarefa, cada sujeito vai exercer uma atividade, eles não vão participar da elaboração, eles não vão conseguir participar, né, da concretização total, né, da realização total do produto, tá ok? Vai acontecer também o fim da autonomia do artesão, né? O artesão ele tinha uma, lembra que eu falei para vocês anteriormente, ainda nas aulas presenciais, né, que o artesão ele vai ter uma autonomia diante do trabalho que ele está que ele está exercendo. Né? De que forma essa autonomia vai acontecer? Vai acontecer da seguinte maneira: ele coletava a matéria-prima, ele tinha o tempo dele para produzir, né, para elaborar aquele produto, né? Então ele participava de todo o processo e o tempo não era estipulado pelo cliente, o tempo era estipulado pelo próprio artesão, tá ok? Vai acontecer também o surgimento da figura do patrão. Lembra, o artesão, ele mesmo, né, que direcionava o seu trabalho, ele mesmo que dialogava com o tempo necessário para produzir, né, determinado produto. Então nós falamos tudo isso já anteriormente, tá bom, galera? Vai também, o trabalhador vai passar de ser, vai passar de produtor e passa a ser operador de máquina, né? Além disso, o ritmo de vida do trabalho, né, ele vai estar associado quase que totalmente ao ritmo da própria máquina que ele está operando a partir de agora, né? E a sociedade ela passa a depender ainda mais das tecnologias. Tá bom, galerinha? Essas são algumas características desse trabalho no sistema fabril. E essas características elas vão ser muito importantes para gerar lucro, principalmente ao patrão, né? Logo, o tempo ele passa a valer dinheiro nesse momento.
Então aqui eu falo um pouco sobre a questão do tempo, né? A importância do tempo, principalmente associado a a questão do controle, né, do patrão para com os seus operários, para com os seus trabalhadores, né? E também o tempo aí vai ser importante nesse sistema de lucro, né, que vai ser gerado para, né, os patrões nesse momento. Então vai acontecer uma disciplina rígida do relógio. Então o relógio ele vai controlar principalmente, né, o trabalho dentro das fábricas, o horário de entrada, o horário de saída, o horário de almoço, né, a questão do operário precisar ir ao banheiro. Tudo isso vai estar associado a essa questão do tempo. O tempo ele vai ser muito importante, mas vai ser importante para quem? Principalmente para a figura do patrão, que vai buscar o tempo todo estar lucrando diante dessas atividades e diante desse próprio tempo, né, dentro das indústrias, dentro das fábricas. Fora da fábrica também vai se desenvolver uma valorização do tempo. Só que esse tempo ele vai estar dedicado ao quê? Ao trabalho, né, de produção. Eles não vão trabalhar apenas dentro da... Eles não vão trabalhar, desculpa, o tempo apenas dentro das fábricas, apenas dentro das indústrias. Eles também vão trabalhar esse tempo na sua própria vida social. Por quê? Porque o tempo ele é visto como algo muito importante. Ele é visto como algo útil para esses operários, né? Esse tempo ele vai render dinheiro, ele vai ajudar a construir uma nova moral e justificar as perseguições policiais aos desocupados. Então, aquelas pessoas vistas como desocupados que viviam no ócio, né, elas vão ser o tempo todo perseguidas. Por quê? Porque isso não era bem visto para a sociedade da época. Tá ok, galerinha? Além disso, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que vai haver uma exploração do trabalho, né, desses operários, desses trabalhadores. Né? Por quê? Explorar é gerar renda, gerar lucro para o patrão. E de que forma esses operários vão ser explorados? Justamente dentro da jornada diária de trabalho, por exemplo. Esses sujeitos eles trabalhavam aproximadamente 15 horas por dia. Né? Eles tinham que trabalhar muito para gerar um lucro enorme para os patrões, né? E uma coisa que é muito importante enfatizar aqui é que mesmo eles trabalhando muito, eles recebiam pouquíssimo, os salários eles eram baixíssimos, né? Além de que eles estavam muito cansados, e esse cansaço muitas das vezes fazia com que eles geralmente se envolvessem em acidentes dentro das indústrias, dentro das fábricas, tá ok, galera? As doenças, por que as doenças? Muitos pelo fato de precisar trabalhar para sustentar suas famílias, né, para viver de uma maneira melhor diante daquela realidade que eles estavam vivendo, né? Mesmo doentes, eles tinham que ir para as fábricas trabalhar. Então havia uma proliferação muito grande de doenças dentro das fábricas. Tá bom, galera? Além disso, nós vamos perceber o quê? Uma insalubridade nesses ambientes. Geralmente, essas pessoas, né, por conta do tempo e por conta da pressão dos próprios patrões, né, o que vai acontecer? Eles vão, muitas das vezes, evitar ir ao banheiro, né? Realizando ali naquele próprio espaço, né, as suas necessidades fisiológicas. Né? Muitos acabavam urinando ali naquela área onde estavam trabalhando, muitos acabavam defecando, né, naquela área onde eles estavam trabalhando, e isso acabava de uma forma ou de outra causando ainda mais, né, a proliferação de doenças dentro desses espaços. Né? Nós vamos perceber que havia tanta presença de homens trabalhando nessas indústrias, nessas fábricas, como mulheres e crianças. Embora essas mulheres e crianças estivessem exercendo as mesmas atividades que os homens, esses dois grupos de mulheres e crianças vão estar recebendo, né, um salário bem menor, né, do que esses homens. Então a gente começa a perceber o quê? Uma desigualdade de gênero, né, muito grande aí nesse momento. Tá bom, galera? Então, a situação de miséria em que viviam os operários das fábricas inglesas do século XIX foram descritas pelo filósofo alemão Friedrich Engels, né? Um filósofo que vai descrever, que vai relatar um pouco dessa situação, né, em que esses operários, em que esses sujeitos vivenciavam lá
no século XIX. Então, Frederick Engels diz o seguinte: quanto às grandes massas da classe operária, o estado de miséria e incerteza em que vivem agora é tão duro quanto antes, ou mesmo pior. Né? Então ele vai dizer o quê? Que esses sujeitos, eles estavam o tempo todo, né, embora trabalhando muito, eles estavam o tempo todo recebendo pouco e viviam em situações de miséria. Né? Eles viviam uma situação totalmente deplorável, né, naquele momento. Então eles vão sentir desespero, né? Eles vão sentir fome, o desemprego vai crescer, né, de uma forma intensa, vai haver uma desagregação física e moral naquele período, naquela época, naquele momento de trabalho. Tá bom, galerinha? Ok? Então a gente fica por aqui e na nossa próxima aula a gente dá continuidade.